nome é Guilherme Giorelli, sou médico nutrólogo, médico do esporte e sou coordenador da pós-graduação de nutrologia do Hospital Israelita Albert Einstein e coordenador da Nutrology Academy. A minha formação inicial foi em clínica médica e endocrinologia e eu busquei a nutrologia como uma maneira de complementar o meu entendimento sobre as doenças. A sensação que eu tinha quando trabalhava principalmente com diabetes é que eu estava chegando muito tarde para poder ajudar o paciente. Então o paciente estava usando insulina já e quando você começa a entender a doença com diabetes, você vê que a insulina ela não está tratando a causa, ela já está tratando um problema avançado no paciente. Então estudar sobre nutrologia, ou seja, entender a interação do alimento com o organismo humano, abriu muito a minha maneira de enxergar a medicina e me permitiu tratar o paciente de uma forma mais preventiva. Nutrology Academy é para quem tem interesse em aprender mais sobre nutrologia. Não é necessário ser médico nutrólogo e nem querer virar médico nutrólogo. Então a gente tem vários formatos de curso, a gente tem cursos livres e gratuitos e a gente busca chamar, tanto para os cursos quanto para as lives, médicos que não só sejam muito estudiosos e tenham um grande currículo, mas que principalmente que pratiquem. O que a gente quer é que as pessoas entendam a nutrologia, entendam a obesidade, entendam o que é a suplementação e que ao entender isso, elas possam aplicar no seu dia a dia de uma forma mais ajustada para o seu paciente. O objetivo aqui é que a gente tenha interação e através da interação vão surgindo as dúvidas e o que a gente busca aqui é transformar as dúvidas em conhecimento prático para o dia a dia. Primeiro, é importante entender que a ergospirometria ela não é apenas um exame, ela é uma ferramenta fundamental dentro da prática do nutrólogo para que você tenha uma compreensão perfeita de como funciona o exercício físico. Quando a gente fala de exercício, a gente olha o macro, né? Então a gente vê uma pessoa com aumento da frequência cardíaca, aumento da sudorese, aumento da ventilação, mas o que acontece intracelular? Então a ergospirometria ela traz respostas de uma forma individual, trazendo uma nutrologia de precisão, em que você consegue entender o funcionamento do exercício físico especificamente dentro daquele indivíduo analisado. O curso foi bem direto, não ficava perdendo tempo com coisas que não fossem realmente práticas, mas sem perder também o embasamento teórico, né? Então as aulas eram curtas, davam uma visão prática boa, mas sempre vinha com embasamento teórico depois para poder aprofundar no tema através dos artigos que eles indicavam. E na prática do dia a dia foi um curso muito importante. O curso veio agregar muito na minha formação médica. Os gráficos também ajudaram bastante a gente situar tudo que a gente precisa. Achei super interessante, super boa a didática. Até as aulas quando são online, né, quando são perguntas e respostas, eu achei super interessante, trouxe bastante casos práticos. Vale totalmente a pena. A gente, logicamente, só em você agregar mais valor ao teu trabalho, porque quando você se sente mais seguro, você, logicamente, vai atender melhor o seu paciente. Em tempo curto, você pode aproveitar os intervalos e assistir. Essa aula de 15, 20, às vezes até de 5 minutos. Eu achei assim, sensacional, muito prática, muito objetiva, muito clara e muito atualizada. Evidentemente, a gente nos dá mais segurança para a gente poder desenvolver no consultório. Dá mais embasamento, tem várias perguntas e respostas ali, né, nas aulas, e que isso é da vivência prática de cada colega. E é muito interessante quando a gente traz isso para a nossa realidade, que a gente consegue também destrinchar, né, os problemas dos nossos pacientes. Né? Meus pacientes estão muito felizes, estou fazendo ele perder peso, equilibrando eles, tendo menos inflamação, dando para eles uma qualidade de vida melhor, né? Então, o curso é muito completo, né? Muito completo, muito amplo, traz bastante informação baseada na ciência. E, assim, a didática é muito interessante. Outra coisa que eu acho muito boa é a forma como dividem as aulas. Aulas muito longas hoje em dia, talvez a gente não tenha tanto tempo para se dedicar a elas, seria um pouco inviável. Mas com o fracionamento do tamanho das aulas e com uma didática bem direcionada, a gente tem o que? Tempo, né, de assistir a aula, quantidade de informação passada por módulo acessível, ou seja, você consegue assimilar aquilo, não é muita informação de uma vez só, onde você não consegue guardar.
agora sobre a fisiologia, as adaptações do organismo feminino às questões hormonais. E uma forma da gente saber isso é voltando em como é que eu faço as avaliações desses hormônios. A gente vai falar um pouquinho do eixo hipotálamo hipófise ovariano mais uma vez, como a Joyce acabou de falar da parte da ovulação, eu falei um pouquinho da fisiologia, mas a gente vai falar um pouquinho de tireoide, a gente vai falar um pouquinho de outros hormônios também. Então, vou falar um pouquinho sobre os hormônios femininos. A gente vai falar um pouquinho, então, só para relembrar da questão do hipotálamo, estimulando a hipófise, e da hipófise controlando as outras glândulas endócrinas do nosso corpo. Então, a gente vai ter o IGNRH, estimulando a hipófise na produção de FSH-LH, e ela, por sua vez, através desse FSH-LH, estimulando a função ovariana. Primeiro na produção de estradiol, e depois da ovulação, o corpo lúteo se encarrega de fazer a progesterona. E como é que a gente vai dosar tudo isso? Bom, a gente vai ver que assim, FSH começa sempre baixinho, né? Então ele vai estar lá no estímulo durante o período ainda da menstruação, bem baixinho nos níveis basais dele, ele vai sendo estimulando, vai aumentando, até que na ovulação ele tem um leve pico e depois ele cai de novo até o final do ciclo. Muitas áreas diferentes, né? Muitas especialidades e todo mundo com o mesmo tom ali, né? Integrando os conhecimentos, cada um trazendo um pouquinho da sua área. Foi exatamente isso que eu estava buscando, que a Nutrology ela traz exatamente essa perspectiva de ser mais acessível, né? No olhar do paciente de uma maneira mais individualizada. Acho isso fantástico, a comunidade médica se unindo para quem tem essas mesmas intenções com os pacientes. A gente cresce muito mais, tira dúvidas um com o outro e faz com que o nosso paciente final que ganhe com tudo isso. Meu conhecimento, assim, cresceu em nível exponencial, que eu pude trocar ideias de pacientes, ideias de medicações que às vezes eu ficava insegura, né, de estar passando. Então, através, né, dessa questão, essa interação com os preceptores, com a monitoria, ter aquela confiança, né, de mandar um WhatsApp, ter a resposta rápida, troca de artigos. Isso, assim, acrescentou muito em questões de conhecimento. A gente tem a oportunidade de discutir mensalmente casos de consultório de uma forma muito próxima, tem acesso, enfim, discuto casos reais e a gente consegue de uma forma muito bacana, muito próxima, muito prática, ter uma ajuda e dividir os casos. Isso reduz, né, a nossa ansiedade, aumenta o conhecimento, é uma coisa muito bacana. Nas aulas eles falam, às vezes falam coisas que eu nem pensei antes, falo, caramba, isso é verdade, podia acontecer, e quando eu vou ver, uma hora acontece comigo e pronto, eu já sei o que fazer. Falam mesmo o que fazem, como fazem, o que é off-label, o que não é off-label, o que está na diretriz, o que não está, se fazem ou se não fazem. É um lugar para realmente aprender, acelerar o aprendizado. Sistema endocannabinoide e sua relação com a obesidade. E essa é uma das aulas que faz parte do curso de obesidade avançada. É um prazer e uma honra estar aqui mais uma vez conversando com vocês. Então vamos lá. Primeiro o enfoque que nós vamos fazer com relação aos receptores endocannabinoides e os seus receptores. Primeiro, o papel do cérebro no controle do apetite está relacionado. Primeiro, a alimentação homeostática, ou seja, o indivíduo busca o alimento para, através do alimento, ele obter energia e repor as suas reservas de energia que ficam guardadas dentro dos adipócitos sob a forma de triglicerídeos ou triacilglicerol, né? Então, essa alimentação homeostática é, vamos dizer assim, didaticamente separada em mecanismos de fisiologia de fome e saciedade do tipo homeostático, do tipo de energia, tá? Essa homeostática, ela se faz basicamente por um mecanismo orexígeno, que é poderoso o suficiente para equilibrar os outros anorexígenos, e esse orexígeno é a grelina, que é produzida no estômago e é um potentíssimo orexígeno, ou seja, nos faz buscar alimento. Boa noite, sejam bem-vindos a uma Nutrology Live especial. Estou ao vivo aqui
do Rio de Janeiro, na Clínica Joreli Ipanema. Queria saber onde vocês estão, ó, fazer igual a doutora Débora Longo, que já deu boa noite dizendo que está em Floripa, e queria que vocês falassem também de onde vocês são, mas também qual especialidade, né? Então, se você já está fazendo nutrologia, ou se você chegou por outra área. Então, doutora Roberta Naumann, nossa querida professora Nutrology Academy, nossa monitora do Nutrology Fellow, chegou aqui como pediatra, agora já é uma super nutróloga. Parabéns, doutora Roberta, acabou de passar na prova de título. Temos aqui, ó, doutora Irlane, também nossa aluna da pós-graduação de nutrologia do Einstein e da Nutrology Academy. Vamos ver quem mais está aqui com a gente, ó. Doutora Gabriela, falando com a gente de Curitiba, no Paraná. Estou até me perdendo aqui com tanta mensagem, ó. Doutora Beatriz, de São Paulo. Doutora Lígia, de Salvador. Doutor sem sono, sem noção, falando com a gente de Vitória, no Espírito Santo, especialista em clínica médica. Doutora Beatriz, ó, que vai começar a pós-graduação em nutrologia feminina. Então, sejam muito bem-vindos, ó, gente de todos os lugares do Brasil, de muitas áreas. Doutora Carmen aqui, ó, pediatra de Niterói, para a gente falar sobre nutrologia. Vamos falar hoje sobre um assunto super importante, né, nesse mundo de medicações tão potente. Como é que faz para preservar a massa muscular? E o Pepti Strong no meio do caminho, está todo mundo falando sobre isso. O que isso tem a ver? Será que isso é uma proteína? Será que isso é uma suplementação ergogênica? Então, vou dar a minha visão sobre isso, o que os artigos têm demonstrado para a gente até hoje. Antes de começar a aula, então, enquanto vocês vão se apresentando aí, vão falando de onde vocês estão, queria chamar os nossos patrocinadores também. O nosso patrocinador, Nutrology Full Pass. Então, para quem não sabe, a Nutrology Academy, nesse mês de novembro, tem uma proposta super especial para vocês. Uma proposta para vocês entrarem e ficarem com a gente durante 2 anos, tendo a possibilidade de ver e rever quantas vezes quiserem. 14 cursos, na verdade tem um curso a mais, né? Então são pelo menos 14 cursos onde vocês ficam lá disponíveis para ver. Então, ó, curso de obesidade e síndrome metabólica que tá, ó, lindíssimo, a gente está acabando de regravar ele, então as aulas são todas novas, todas atualizadas, com muita novidade sobre essas novas medicações no tratamento da obesidade. Tem o curso de obesidade avançada também, então, sendo bem claro, o curso de obesidade é para todo mundo que tem consultório de nutrologia. Quem quer se destacar em obesidade, a gente acha que vale a pena se aprofundar em alguns assuntos mais importantes. Como também temos, ó, a doutora Alessandra Bedin, nutrologia feminina e a nutrologia feminina avançada. Eu e o doutor Milton Mizumoto também vamos ter muita novidade em 2026. Vamos estar com muitas novidades no curso de Fisiologia e Suplementação e Nutrologia do Exercício. Quem quer se destacar ainda mais tem o curso de Fisiologia, Suplementação e Nutrologia Avançada. Temos o curso de Gastronutrologia, Cardionutrologia, Formação em Nutrologia Pediátrica, Imersão em Dermatologia Nutrológica, Nutrologia Oncológica, Composição Corporal, Ergospirometria, Calorimetria e o curso de Base da Nutrologia. Então, a gente tinha preparado todos esses cursos para vocês aqui. E mais do que esses cursos, ó, a gente criou a oportunidade de, ao participarem com a gente no Nutrology Full Pass, vocês irem aprofundando o conhecimento de vocês. Então, essa é uma proposta que a gente tem para quem quer andar ao nosso lado, né? Então, não se sentir mais sozinho no consultório, ter a oportunidade de mandar todas as perguntas, todos os casos clínicos durante todos esses 2 anos e, dessa forma, crescer com a gente, vir nas nossas aulas ao vivo, mandar essas perguntas, ver como é que faz esse debate. E, normalmente, se você fosse entrar pela Nutrology Academy em qualquer outro momento, você ia ter que fazer essa conta aqui, que daria em torno de 66.986 por 6 meses, tá? Então, apenas enquanto durar o dia de hoje, a gente tem essa oportunidade para vocês, ó. Tem essa proposta de não mais 66 mil, e sim... E o que muita gente pediu, né? Um assunto que tem caído muito mais em prova de título. A doutora Juliana está terminando a gravação agora em dezembro. Iam ser esses 14 cursos, ganhou mais esse aqui, tá? Então, toda essa oportunidade de vocês participarem com a gente, aprofundarem o conhecimento de vocês. E como é que faz para participar disso? Basta mandar mensagem para a gente no 021 96
706-0614. Então, 021-96-706-0614, oportunidade de vocês aprofundarem o conhecimento de vocês e virem com a gente participar de não um ano, hein? 2 anos da Nutrology Academy, nosso time unido para a gente aprofundar o debate, tá bom? Então, dito que eu dei essa notícia, e é importante porque são poucas as vagas que restam, vamos para a aula. E aí vamos falar sobre esse assunto que foi uma aula que eu dei no Congresso Internacional, no Congresso Brasileiro de Medicina Esportiva na semana passada, tá? E a pergunta que me deram foi essa: como conciliar déficit calórico e preservação de massa muscular? Se você está chegando de paraquedas no mundo da obesidade e você fica estudando aí por podcast, você fala assim, olha, que pergunta mais boba, é tão fácil, é só comer menos e fazer exercício? Só que esse contexto de comer menos e fazer exercício, infelizmente, não tem resolvido o problema da obesidade. Quem dirá o problema de perder gordura e, ao mesmo tempo, preservar a massa muscular? Então, por a gente achar que é fácil resolver a obesidade, a gente não olhava para ela com respeito. E a gente chegou em 2014 com essa publicação aqui do Lancet, que chegou a esse número impactante, né? 1 bilhão de pessoas com obesidade no mundo. A gente chegou a esse número porque desde a década de 80, os estudos mostram que a gente tem uma pandemia que a gente não trata. Uma pandemia dessa que é um problema complexo. E todo problema complexo costuma ter uma resposta fácil, simples, direta, mas completamente errada. Então, achar que obesidade é fácil, que é só pegar o tênis de corrida e correr, só fechar a boca, é fechar os olhos para a fisiologia, para a fisiopatologia. Então, aquela época de falar foco, força e fé está no passado. Agora tem um quarto F. Foco, força e fé e fisiopatologia. O que a fisiopatologia diz para a gente? Que quando a gente vai na balança da perda de peso, alguns hormônios lutam pela perpetuação do peso perdido. Então, para que o peso volte, o conceito mais estudado hoje é essa terminologia, né? Metabolic Adaptation. E até esses novos caminhos dos hormônios intestinais ajudam a gente a entender. Por quê? O que acontece? GLP-1, GIP, amilina, leptina, todos esses hormônios ficam reagindo à perda de peso. Os números mais impactantes para você falar em consulta não é ficar falando dos hormônios, né? Então, a gente sabe que os hormônios reagem, entre eles, talvez, o grande símbolo seja a leptina. Então, quando a gente vai emagrecendo, a leptina vai diminuindo, a fome vai aumentando, o metabolismo vai diminuindo. Para quantificar isso, esse trabalho é muito interessante, ó. Para cada quilo perdido acima de 10% da perda de peso, a fome aumenta em 100 calorias e o gasto energético, ou seja, o metabolismo, diminui em 30. Então, olha que interessante, é um ciclo vicioso mesmo, né? A pessoa fecha a boca, se esforça, começa a fazer exercício, só que o metabolismo fica mais lento e a fome aumenta. Então, por isso é uma doença, por isso é fisiopatologia, por isso medicação é o que tem feito a diferença, porque continua tendo que ter alimentação, exercício, ou seja, continua tendo que ter foco, força e fé, mas mais do que isso, a gente precisa de fisiopatologia para entender esse problema. Então, o que a gente tem de grande mudança nessa história do tratamento da obesidade, tá? A gente tem o ano de 2013 como finalmente a Associação Médica Americana reconhece que a obesidade é uma doença, tá? Isso demorou porque significa várias políticas públicas, dinheiro do governo sendo colocado obrigatoriamente para tratar doenças. Se a obesidade é uma doença, o governo americano tinha que tratar a obesidade. De lá para cá, as pesquisas de fato aumentaram. Então, não à toa, os artigos hoje mostram que a curva de perda de peso, quando olha para cada uma dessas medicações, então, se vocês forem olhar os estudos aqui, a coluna preta é o placebo e a coluna vermelha é a medicação. Cada coluna dessa é uma medicação diferente, ou seja, um estudo diferente. E a gente tem aqui, quando chega a semaglutida no mercado, o mudança do patamar. Então, hoje a gente sabe que a semaglutida na dose de 2,4 leva a perda de peso em torno de 17%. A semaglutida, nos novos trabalhos que têm chegado na dose 7,2, chega a 21% em média de perda de peso. A tirzepatida, na dose de 15 miligramas, chega em média a 22%. Então, números muito, muito impactantes, tá? Só que, veja bem, eu estou falando aqui em processo de emagrecimento como sucesso do tratamento? Não. Estou falando em perda de peso.
E aí, não é à toa que a gente tem essa confusão de achar que perder músculo pode ser ruim, porque se a gente tem ainda hoje as diretrizes falando em perda de peso, perder peso não é sinônimo de perder gordura, certo? Perder músculo é perder peso. Então, emagrecer não é perder peso a qualquer custo. Emagrecer é perder gordura e preservar a massa muscular. Mas os trabalhos vão olhar como meta a perda de peso, tá? E, mais do que isso, o FDA, o braço do governo americano que vai autorizar uma medicação ou não, fala que para uma medicação ser liberada, até hoje, ela tem que ser superior ao placebo em pelo menos 5%. Por que só 5%? Primeiro que só 5% já é muita coisa. É difícil e diminui as doenças, diminui desfechos, tá? Então diminui hipertensão, diminui diabetes, diminui hipertrigliceridemia. Então vários mecanismos que mudam quando o paciente perde peso. Mas se a gente ficar nesse nível de discussão, que a perda de peso é o suficiente, a gente nunca vai poder avançar a discussão. Então veja, quando a gente olha para a balança, 2 quilos de gordura e 2 quilos de músculo são 2 quilos. Mas olha o tamanho de 2 quilos de gordura, olha o tamanho de 2 quilos de músculo. Então, quando a gente olha além do peso, a gente olha para dentro do nosso corpo, eu vou falar para vocês igual eu falo na consulta. Ó. Vermelho é músculo, o branco é osso, o preto é ar, tá? O amarelo é gordura. Quando o paciente perde peso, ele perde peso da onde? Ele perde gordura, ele perde músculo. Então, essas são as informações que a gente tem que aprofundar toda vez que estiver discutindo obesidade numa consulta. Então, os trabalhos que trouxeram a gente aqui, e aqui é um trabalho super simbólico, ó, New England 2009, falava: a redução de calorias resulta em perda de peso corporal independente do macronutriente da dieta. Então, um trabalho que se propôs a olhar qual que era a melhor dieta para o tratamento da obesidade e chega a uma conclusão. Pode comer qualquer coisa que você chega na perda de peso. É muito frequente falar em perda de peso como sinônimo de tratamento da obesidade, só que a gente tem que refletir que esse período já passou. A gente tem que falar da diferença entre músculo e gordura. Se a gente fala só em perda de peso, e você usa uma medicação que ajuda você a comer menos, você começa a celebrar a perda de peso. E é um pouco isso que aconteceu nos últimos anos. Ó. A bolha da obesidade foi rompida com medicações tão potentes. A gente tem uma revista que fala sobre economia, a The Economist, uma revista que fala sobre cultura, a New Yorker, todas elas falando, olha, que maravilha, uma medicação potente para perda de peso. E aí a gente pula de uma notícia maravilhosa para notícias como essa. Ó. Rosto de Ozempic, careca de Ozempic, bumbum de Ozempic. Mais recentemente, no Brasil, o pessoal começou a falar em vulva de Ozempic, pênis de Ozempic. Então, o que é isso, gente? É a gente pulando de uma doença para outras. A gente usando remédio que é para comer menos, para continuar comendo mal. Então, a medicação ela é potente para dar poder de decisão. E aí, para isso, a gente tem que avançar a discussão, tá? Então, o que não haja dúvida, obesidade é doença? É doença, sim. É uma doença crônica, progressiva, recidivante, tá? Infelizmente, é uma doença que não tem cura. E é uma doença que, pela Organização Mundial da Saúde, ó, ela não é mais definida como IEC. Qual é a definição dela? Excesso de gordura que piora a qualidade de vida e coloca a vida em risco. Então, aqui ele está falando de MC? Não. Ele está falando que é uma desproporção entre músculo e gordura. A gordura é inflamatória, o músculo é anti-inflamatório, e essa inflamação começa a fazer com que o organismo piore o seu funcionamento. Então, excesso de gordura que coloca a vida em risco. Como que a gente vai tratar? Aí eu trago o Obesity Society, a principal sociedade de obesidade do mundo. Vamos tratar com alimentação, exercício físico, terapia cognitivo-comportamental, medicação, suplementação, cirurgia. Então não é uma coisa ou a outra, tá? E aqui na Nutrology Academy, a nossa maneira de ensinar vocês é através desse artigo aqui, tá? Que a gente pode mandar para vocês. Quem quiser o artigo é só mandar mensagem para a gente no 021 96 706 0614, tá? 021 96 706 0614. O que esse artigo fala? Sobre letra A, alimentação, composição corporal, letra C, biomarcadores, letra D, ou seja, cada letrinha dessa tem várias perguntas que você pode fazer durante a consulta. Então, Guilherme, eu tenho que fazer todas as perguntas? Não. O ABCDFS, que é nada mais do que entender que existem oportunidades para tratar o paciente na alimentação, nos biomarcadores, que são os exames laboratoriais, na composição corporal, que pode ver aí na bioimpedância, calorimetria, nas medicações, né? Então, letra D de drugs, diagnóstico diferencial, exercício, foco, sono. São maneiras de fazer uma anamnese
além da nossa anamnese médica básica, né? Então, é para você encontrar, e a letra F de foco vai trazer essa informação para a gente, aquela informação, ou seja, aquela letra que com menor esforço o paciente tem um maior resultado. E aí o paciente se aproxima de você e aí vai ser uma jornada. Então não adianta achar que o paciente vai ter sucesso absoluto em uma consulta só. Ó, a Ângela está pedindo para repetir o telefone está passando aqui embaixo, ó, WhatsApp 021 967060614, tá? Então, até agora, gente, isso foi só um preâmbulo para, de fato, eu responder a pergunta. Como que faz para, com déficit calórico, preservar a massa muscular? Então, déficit calórico é o que entra tem que ser menos do que o que sai. E o que entra, tudo bem, é o que a gente está se alimentando, é o que a gente está conseguindo absorver. Mas o que sai não é só o exercício, tá? É o exercício físico, é como o nosso metabolismo basal está funcionando através da nossa alimentação, o nosso funcionamento, ou seja, como o nosso organismo reage à alimentação que a gente faz. E aí tem uma grande diretriz para a gente aprofundar a discussão, que é a diretriz do British Medical, publicada no British Medical Journal, tá? Defendida por autores representando o Comitê Olímpico Internacional, então IOC significa International Olympic Committee, então um posicionamento muito importante. E aí quando ele vai falar sobre perda de gordura, então ele não está falando sobre obesidade, está falando como é que faz para perder gordura, ele fala sobre a importância da proteína. Então, veja, ele traz vários outros suplementos, que até esse final de semana expliquei para o pessoal da pós-graduação em nutrologia da obesidade, né? Mas não cabe aqui. Aqui a gente vai explicar o que de fato tem mais poder. E o que de mais fato tem poder hoje é olhar para a proteína. Pô, Guilherme, foi só o Comitê Olímpico Internacional que falou isso? Não, ó. A gente tem a diretriz do American College of Sports Medicine, tá? Que falou a mesma princípio, ou seja, quando a gente está falando sobre perda de gordura com preservação de massa muscular, essa faixa que ele colocava aqui para um bom resposta ao exercício, então ele bota que para todo mundo que precisa fazer exercício, a gente precisa de 1,2 a 2 gramas de proteína por quilo dia. Quando a gente fala para perder gordura e preservar a massa muscular, ele abre um parêntese. O parênteses ele fala: doses mais altas podem ser feitas por 4 a 12 semanas em treinamentos intensos ou para perda de gordura corporal. Então, chamei a atenção aqui, ó. Se você quer diminuir o body fat, percentual de gordura, você pode ir acima de 2 gramas. Você pode ir a 2,4 gramas de proteína por quilo dia, tá? Durante 4 a 12 semanas, com muita segurança para o seu paciente. Ah, Guilherme, então eu vou dar mais proteína para o meu paciente, ele vai perder menos peso. Vai. E se ele quiser emagrecer, ele perde menos peso, o que vai acontecer? Muitas vezes abandono do tratamento. Então, como é que faz para o paciente entender que perder peso a qualquer custo não é emagrecer, que perder peso é perder gordura quando a gente está falando de tratamento da obesidade? Aí eu trago essa foto para vocês. Ó. Um artista que tira foto de atletas profissionais. Dá para olhar para eles e dizer qual que tem mais gordura, qual que tem menos? Não dá. Então, a frase que eu gosto muito é essa frase do Peter Drucker, que é um autor de livros de administração. Se você não consegue medir, você não consegue melhorar. E aí, quem vai medir para a gente composição corporal? Bioimpedância. Por que bioimpedância? Porque é a ferramenta que tem mais alta acurácia, reprodutividade, em que você pode fazer com alta frequência no paciente. Nesses pacientes que estão perdendo muito peso, com as medicações muito potentes, não tem problema nenhum perder peso. Tem problema grande perder massa muscular. Senão aparece lá a careca de Ozempic, bumbum de Ozempic. Então, ó, 2016, tá? A diretriz da ABESO já falava na página 20 que a bioimpedância octapolar era ótima para avaliar gordura. Tá? A diretriz da Abram, em que eu fui um dos autores junto com o Dr. Milton Mizumoto. Conclusão parecida, falar que os modelos de bioimpedância multicompartimentais, como a BAMF, eram ótimos para estimar água, massa livre de gordura e massa gorda. Então, o que é isso? Octapolar ou multifrequencial são modelos de bioimpedância que vão dar para a gente confiança para falar em quantidade, proporção e distribuição. Então, a quantidade é o número do peso lá em quilos, tá? Proporção, percentual de gordura, percentual de massa magra. Distribuição, aonde está o músculo, aonde está a gordura. E aí, ó, multifrequencial se refere ao número de correntes de frequência. Se o aparelho tem mais do que 2 correntes de frequência e uma delas é maior do que 50 kHz e a outra é menor do que 50 kHz, o que ela consegue mostrar para a gente?
consegue diferenciar o que é edema do que é músculo. O edema tem mais água extracelular, o músculo tem mais água intracelular. E o que é octapolar? Número de pontos de contato do aparelho com a pele, que vai segmentar. E vai segmentar essa análise para dar para a gente precisão nessa avaliação. Uma vez que a gente sabe que pode confiar na bioimpedância, a gente vai olhar para esse quadrante aqui. O primeiro quadrante, que normalmente as pessoas olham um pouco, mas ele vai dar muita informação para a gente. Por quê? Primeiro vai explicar para a gente que a bioimpedância é um aparelho de 4 compartimentos. Água, proteína, mineral e gordura. Tá? Se a gente soma os 4, a gente vai ter o peso do paciente. Então, água mais proteína, mais mineral, mais gordura, dá o peso do paciente. O peso do paciente menos a quantidade de gordura, o peso menos a quantidade de gordura dá massa livre de gordura. Massa livre de gordura menos o tecido mineral ósseo dá massa magra. Massa magra, dentro da massa magra, a gente tem a quantidade de água. Então, por que eu estou chamando a atenção? Até hoje, quando a gente fala de DEXA, quando a gente fala de o índice que vai avaliar sarcopenia, tanto no DEXA quanto a bioimpedância, ele fala de massa magra, tá? Só que massa magra tem um ponto de confusão, porque toda a água está dentro da massa magra. Os aparelhos de bioimpedância multifrequenciais, eles podem ir além da massa magra. Por quê? Eles podem dizer para a gente massa muscular esquelética. E aí, de fato, ele diferencia o que é edema do que é músculo. Tá? Então, a bioimpedância tem essa vantagem em relação ao DEXA, nessa linha aqui que vai mostrar para a gente a massa muscular esquelética. Tá? Então, não esqueça, bioimpedância multifrequencial segmentada, porque tem 8 pontos de contato. A gente precisa ter preparo, tá? Então, pelo menos 24 horas sem ingerir bebida alcoólica. Se faz exercício de alta intensidade, o exercício de alta intensidade a menos de 8 horas pode comprometer glicogênio muscular se o paciente não se alimentou, e tem que ficar atrás do paciente, não pode encostar o braço no tronco, não pode encostar uma perna na outra, senão o aparelho lê errado. Tá? Então, por que eu estou falando isso? O que a gente não mede, a gente não tem como melhorar. Se a gente está falando de tratamento da obesidade para preservar músculo, tem que saber o que é músculo, tem que fazer o que é gordura. Guilherme, é só falar em quantidade de músculo? Não, tem que falar em qualidade também. Tá? E aí a bioimpedância agora, no último ano, 2 anos, tem trazido já, agregando no seu próprio laudo, uma outra ferramenta aí, que é o dinamômetro, a força do aperto de mão. Tá? Então, cada vez mais precisa em dar informação para a gente. Ponto de corte da força de aperto de mão para homem abaixo de 27 está alterado, mulher abaixo de 16 está alterado. Beleza? Então, a gente já sabe que para perder gordura e preservar massa muscular, a gente vai ter que usar estratégias de alimentação, exercício físico para diminuir o que a gente está comendo de caloria, aumentar o nosso gasto energético, mas desde o momento que diminui a quantidade de caloria, muitas vezes tem que manter ou aumentar a quantidade de proteína. Por quê? Porque quando a gente está cuidando do músculo, só uma coisa importa, que é o balanço nitrogenado. O balanço nitrogenado é, entre tudo que você come, tudo que você gasta, sobra ou falta nitrogênio. Se sobrar nitrogênio, balanço nitrogenado positivo. E aí você não vai perder massa muscular. Como é que a gente garante o balanço nitrogenado positivo? Aumentando o consumo de proteína, tá? Então, em pacientes saudáveis, você aumentando o consumo de proteína, você consegue influenciar bastante o balanço nitrogenado, tá? Como a gente faz, então, para cuidar no consultório? Como é que eu penso em balanço nitrogenado no consultório? Então, 3 T's, tá? Primeiro T é de totalidade, quantidade total de proteína. O segundo T é de time, tempo, a distribuição ao longo do dia da proteína. E o terceiro T é do tipo, a qualidade da proteína. Então, lembra, mais importante é a quantidade total, depois é o timing, depois é o tipo. Total, time e tipo. Total, time and type, tá? Totalidade, o tempo e o tipo. Dito isso, qual que é a totalidade, então? Qual que é a quantidade que eu vou dar? A American College of Sports Medicine fala para a gente dar de 1,2 a 2 gramas de proteína por quilo dia. Tá? E é por quilo de peso atual, tá? Muitas vezes a gente vê as pessoas defendendo peso ideal, não é. Por que não é peso ideal? Porque quando a gente está falando em quantidade total de proteína, a gente está falando em volume sanguíneo do paciente, está falando em proteção renal, a gente está falando em ter, de fato, uma proteína que consiga ter significância. Então, se você fala para um paciente que tem 150 quilos para ele comer referente a 100 quilos, não vai ter a mesma significância que tem quando a gente olha para a quantidade de proteína pensando no peso atual.
tá? Isso é o American College of Sports Medicine. Se a gente for para a diretriz do Comitê Internacional, ele fala em doses ainda maiores, tá? Fala de 1,2 a 2. O Comitê Olímpico Internacional não está pensando em paciente com obesidade. O American College está até pensando em todo mundo que faz exercício. O Comitê Olímpico Internacional está pensando em atletas profissionais. Então, vamos focar de 1,2 a 2, que a gente tem mais segurança. Se você quiser distribuir ao longo do dia, ó, tem a dica que está aqui embaixo. Então, até passei batido, vou voltar do American College of Sports Medicine, ó, como é que é o segundo T do time de distribuição. Ele falava de 0,25 a 0,3 a cada 3 ou 4 horas. Então, 1,2 a 2 por dia, 0,25 a 0,3 a 3 a 4 horas. Quando a gente vai para o Comitê Olímpico Internacional, aumenta as duas. Ó. Então, de 1,2 a 2 vai para 1,6 a 2,2 e de 0,25 a 0,3 vai para 0,3 a 0,5. De onde que vieram esses números? Tá? Então, até 2023, era esse o grande trabalho que definia para a gente quanto que se dava de proteína. Acima de 20 gramas de proteína, num homem de 70 quilos, a gente achava que entrava num platô de síntese proteica e até havia catabolismo. Tá? De lá para cá, algumas coisas mudaram. Mas o que não mudou é que se você der pouca proteína de manhã e muita proteína no almoço, aqui essa zona cinza do meio é a melhor capacidade que o nosso organismo tem de sintetizar, tá? Sintetizar não é só produzir, sintetizar é absorver proteína, digerir ela e ofertar para o músculo produzir. Então, se você der horas pouco, horas muito, você não consegue ter o melhor. Então, essa faixa aqui do meio é a que justifica para a gente o conceito de distribuição de proteína, que continua sendo muito importante. Tá? Então, o primeiro T é de quantidade total de proteína, o segundo T é de timing, distribuição. O que mudou em 2023 é que se você não pode distribuir ao longo do dia, esse trabalho se propôs a avaliar você dar 25 gramas de proteína de uma vez só versus dar 100 gramas de uma vez só. Todo mundo achava até esse trabalho que se você desse 100 gramas de uma vez só, não haveria síntese. Era a curva entrar em platô. E o trabalho mostrou que quando você dá a proteína de uma vez só, a síntese vai aumentando. O que ele não mostrou para a gente? Ele não comparou dar 100 gramas de uma vez versus dar 25 a cada 4 horas. Por isso que até o momento a máxima continua. A quantidade total em primeiro lugar, a distribuição ao longo do dia em segundo, e o tipo, a qualidade da proteína, então os whey proteins lá, os suplementos vão entrar em terceiro. Tá? Como que a gente faz então para preservar a massa muscular? Olha, as diretrizes hoje que vão falar sobre análogos do GLP-1, duplo agonista, GLP-1 e GIP, falam em números tão básicos, ó, 20 a 30 gramas de proteína por refeição, 4 vezes por dia. Você consegue resolver o problema de 80% dos seus pacientes. Ah, Guilherme, eu quero falar mais do que isso. Então, legal, ó. Ele até coloca aqui, ó, ninguém mais fala em pirâmide, hein? Fala aqui o prato, ó, corta o prato no meio, metade do prato é vegetal e fruta, outra metade do prato também corta no meio, 25% proteína, até 25% de carboidrato. Comeu mais fruta, vai ter menos aqui cereais integrais, tá? Outra maneira, pode aprofundar ainda mais, ó. Dá para falar em micronutrientes, proporção, quantidade, tá? Mas nada disso vai dar certo se você errar proteína. Então, tivesse que escolher uma coisa para preservar a massa muscular e proteína. 2 coisas, proteína e carboidrato. 3 coisas, proteína, carboidrato e essa qualidade nutricional aqui, que é o que sempre disse para a gente desde 1937, Pedro Escudeiro, que é um médico argentino que lá em 1937 ó, definiu qual que eram as bases, os pilares da nutrologia. Então, um alimento saudável, a gente tem que falar ele só em qualidade? Não, é qualidade, quantidade, harmonia entre os nutrientes, a proporção entre macronutrientes, carboidratos, proteínas, gorduras e a adequação. Tá? A adequação é o paciente está fazendo exercício, vai precisar de mais proteína, vai precisar de mais carboidrato do que se não fizer. Se a gente tiver de fato essa informação, ó, a pirâmide fica sólida do conhecimento. Se ficar achando que qualquer suplemento aparece e vai resolver nosso problema, a pirâmide fica fraca. Então, a balança, ela é complexa. Mas quando a gente respeita ela, respeita a fisiopatologia, a gente trata não só a obesidade, a gente trata várias e várias e várias outras doenças. Tá? Então, até aqui foi a minha aula no Congresso Brasileiro de Medicina Esportiva. Tá? O que eu trouxe para vocês aqui?
falar sobre o Pepti Strong também. O que o Pepti Strong tem a ver no meio disso? Então, o Pepti Strong é um nome que tem dono, tá? É um nome que tem marca registrada. E ele foi registrado, ele é vendido no Brasil, tem um site lá que traz as informações. Ele traz informações que estão muito na moda. Então, revolução tecnológica na saúde muscular, logo no comecinho. Depois ele vai dizer, ó, peptídeos bioativos. O que são peptídeos e o que são bioativos, tá? Então, quando a gente está falando de proteína, a proteína, quando a gente come ela, a gente absorve ela na forma de peptídeos ou de aminoácidos. Então, os aminoácidos, eles se ligam entre si através das ligações peptídicas. Então, se convencionou chamar esses aminoácidos ligados entre si de dipeptídeos, quando tem 2 aminoácidos, de tripeptídeos, quando tem 3 aminoácidos. Então, peptídeos é falar sobre ligações de aminoácidos, que é como se a gente estivesse falando de medicação, porque essas ligações entre os aminoácidos, eles têm fórmula molecular, têm forma estrutural. Então, dentro do nosso corpo, funciona. Então, por isso, peptídeos bioativos, tá? O que tem muito peptídeo bioativo, por exemplo? O whey protein, tá? Outra coisa que o Pepti Strong fala que está na moda, inteligência artificial. Então, falou hoje em dia inteligência artificial, todo mundo para ouvir, tá? Ainda lá na página de inauguração dele, ele vai falar algumas informações que fica parecendo que é tudo de um estudo só, e não é. São estudos diferentes que chegam a essa conclusão, e eu vou chamar a atenção para vocês o porquê. Porque os estudos chegam a essas informações com doses diferentes de Pepti Strong, tá? Então ele fala assim, eficaz em 2.4, ele cita um trabalho em 2.4, tá? 4 vezes mais potente que a proteína do soro do leite, na pesquisa que eles apresentaram, nos 3 artigos que tinham nesse dia no site deles, não tinha trabalho com proteína do soro do leite, tinha trabalho com a proteína do leite, tá? Então, 400% de aumento da síntese proteica, 47% de diminuição da fadiga muscular. E quando você vai olhar as indicações, ó, aqui são indicações que a gente poderia estar falando de indicações de proteína, tá? Mas beleza, até agora foi só marketing. Tem um pedacinho lá do site que ele vai falar, ó, lâmina técnica. Aí você clica lá na lâmina técnica, ele vai mostrar para a gente aqui um aminograma. O que é o aminograma? É o que tem dentro dessa fonte proteica, o que tem de aminoácido. Então, lembra, peptídeos são feitos de aminoácidos também. Então, ele coloca aqui em amarelo o Pepti Strong, em vermelho, rosa, sei lá, laranja, ele está colocando a proteína do leite. Então, esse é o trabalho que, de fato, está comparando a proteína do leite. Qual é a proteína do leite? São duas. 80% caseína e 20% whey, tá? Esse é o padrão. E aí ele coloca, ó, tem mais leucina do que a proteína do leite? Então, será que tem? Segundo aqui o gráfico está dizendo que tem. Tem mais ácido glutâmico, tem mais ácido aspartico, tá? Aí você desce um pouco mais, aparece esse robô aqui, mais 148% de aumento da performance versus placebo. Aí está dizendo a posologia, ó. Sinalizante celular para hipertrofia 2,4 gramas e condições de desuso 10 gramas e totalizando 20 gramas. Então, pequenininho aqui no final, ó, ele está falando as doses que de fato tem nos 3 artigos que ele traz da bibliografia dele. Então, cresci aqui para vocês, são esses 3, tá? O que ele diz lá na bibliografia? Ó, então, primeiro artigo que é citado por eles. Para começar, 16 participantes. Então, até para trabalho de exercício é um N pequeno. Tá? O que eles fizeram com esses 16 participantes? Ó? Eles dividiram em 2 grupos. Um grupo recebeu 0,33 gramas de Pepti Strong. E o outro grupo recebeu um sachê lá de aminoácidos. Tá? Então, ele botou EAA. EAA, teoricamente, seria um Essential Amino Acids. Mas não é só Essential Amino Acids. Ó. Essential Amino Acids / Free Mixture. Então, uma mistura de aminoácidos. Tá? E ele botou aqui, ó, 0,33 vezes o peso do paciente. Se na média os pacientes tinham 70 quilos, 0,33 vezes 70, olha a dose que foi dada nesse trabalho, tá? Então, ó, foi dada uma dose de 23 gramas contra uma mistura de aminoácidos que a gente nem sabe ainda qual que é, no trabalho ele vai mostrar, tá? E ele está comparando aqui, ó, se está havendo síntese proteica miofibrilar em repouso e após um exercício contra-resistido em adultos jovens, homens e mulheres. Então, em idade média, 25 anos, tá? Dando, então, 23 gramas para o grupo que estava sendo a intervenção e dando aminoácidos essenciais no grupo controle, ele chegou à conclusão, ó, que não havia diferença de síntese proteica entre os 2 grupos. Então, assim, quando você vai interpretar o trabalho, claramente parece um trabalho que quis olhar
e beneficiar a Pepti Strong, né? Então, é uma proteína que é feita, retirada, um peptídeo que é retirado aí da vícia fava, tá? Com inteligência artificial, eles dizem que chegaram nessa conclusão. E no trabalho, ó, quando ele compara aqui a vícia fava com controle, vamos olhar para a leucina, ó, tinha 5,7 gramas em 100 gramas de vícia fava, quando você vai olhar para essa quantidade no grupo controle, não tinha nada, tá? Então, ó, esse perfil de aminoácido que ele deu não era aminoácido essencial, era aminoácido semi-essencial e não essencial. E ainda assim, não se mostrou beneficial, tá? Bom, pode ser que não mostrou eficiente, porque mostrou um exercício sendo feito uma vez só, tá? Então, às vezes, o desenho do estudo foi mal feito. Vamos para o segundo estudo que eles trouxeram, tá? Aí, esse estudo, ó, aumento da força em recuperação e na redução da fadiga após supressão plasmática de miostatina, seguido de suplementação de vícia-fava hidrolisada, tá? Então, o que esse trabalho fez? Ó, comparou 30 pacientes, deu para um grupo placebo e para outro grupo 2,4, tá? Olha só, chegou lá todo mundo, foi todo mundo avaliado. No dia 0, ele começa a dar ou placebo, ou seja, nada, e do outro lado, no grupo, recebendo 2,4 gramas de vícia-fava. No 14º dia, eles fizeram um exercício de alta intensidade que levasse à dor muscular. E aí foram comparar, ó, no dia 16, no dia 17, o que tinha acontecido. Qual é a conclusão que esse trabalho fala? Ó? Esse trabalho mostrou que houve uma significante melhora da força e redução da fadiga no grupo que usou a vícia-fava, tá? Agora, não houve melhora da força, tá? Houve uma melhora da recuperação da força, tá? Então, uma pequena resposta, mas aí deu para um grupo placebo, tá? E o terceiro trabalho, 30 homens de 24 anos, um grupo recebeu 10 gramas de vícia-fava e o outro recebeu um balanço nitrogenado de proteína do leite, tá? Então, a mesma quantidade de nitrogênio, só que da fonte de proteína do leite. Foi dado, então, a análise após um grupo recebeu... Aí o grupo teve a imobilização da perna, tá? E foi avaliar se havia diminuição da perda de massa muscular. Então, não houve diminuição da perda de massa muscular no grupo que usou a vícia-fava e não houve... E quando a remobilização, ou seja, quando começa a fisioterapia, aí o grupo que usou a vícia-fava teve uma ligeira melhora na imobilização, tá? Quando a gente vai olhar os dois grupos, ó, você observa aqui, especificamente, que a proteína do leite, essa aqui, versus a vícia-fava, o que mostra são esses aminoácidos aqui que a vícia-fava teve maior. Aqui já muda um pouco, ó. A leucina já tem maior no leite do que tem. Então, aquele gráfico lá do aminograma dele, eu não entendi. Não sei se está confuso ou se é de outro artigo que eles tiraram. E a informação que eu queria tirar para vocês é essa, assim, pelos artigos apresentados pelo próprio laboratório, a gente não consegue concluir se funciona ou não, tá? Não justifica esse frenesi de estar todo mundo falando. Torço para que funcione, tá? Eu tenho pacientes que vieram usando por conta própria e que acharam maravilhoso. Não acho que existe um risco ao ser utilizado. Me parece ser como se fosse uma fonte proteica, mas não me parece ser uma fonte proteica mais eficaz do que o whey protein, por exemplo, tá? A gente só vai saber responder isso se tivesse um estudo whey protein contra a vícia-fava, que aparentemente não tem, tá? Pode ser que funcione? Pode ser que funcione, mas pode ser que não funcione também, tá? Então, até o momento, não podemos dizer nem que sim, nem que não, tá? Enquanto vocês vão mandando as perguntas aí, queria mais uma vez lembrar para vocês o convite que a Nutrology Academy está fazendo para vocês participarem com a gente durante 2 anos, tá? Então, um convite que a gente só vai ter nessa época do ano, a gente só vai ter agora, porque o Nutrology Full Pass é isso, a gente abre as nossas portas para fazer um convite parecido com residência médica. Então, é sobre o que você quer ao seu lado. Se você quiser caminhar com a gente oferece não 14 cursos, mas 15. A gente trouxe esse curso extra muito bom para a prova de título, que é de interal e parenteral, e a gente traz todas essas informações aqui para vocês, né? Então, curso de obesidade e síndrome metabólica, que tem todos esses módulos atualizados, obesidade avançada, nutrologia feminina avançada, muita informação para vocês virem. Fisiologia, suplementação e nutrologia do exercício, ó. O curso de obesidade avançada, o curso de obesidade, falei já sobre o whey protein também, a aula ficou muito legal.
Nível de suplementação, evidência A, como é que faz para explicar essa suplementação? Temos o curso de gastronutrologia, o curso de cardionutrologia, formação em nutrologia pediátrica, imersão em dermatologia nutrológica, nutrologia oncológica, ou seja, todas as situações que a gente tem no consultório que vão ajudar. Esse curso todo, se você se dedicar durante um ano, 2 dias por mês, você consegue aprofundar ele. E vocês vão ver que vale muito a pena ter ele disponível para vocês durante 2 anos, porque você não é o mesmo durante 2 anos. O paciente vai para o consultório, volta, você vai tendo um olhar diferente. E mais do que ter esse olhar, os cursos também estão sendo atualizados, né? Então as novidades vão aparecendo, a gente vai fazendo nova oportunidade de mostrar para vocês. Nossos experts, todos aqui com formação em nutrologia e uma formação em outras especialidades de origem, que é o que enriquece tanto o nosso debate e a nossa discussão aqui dentro da Nutrology Academy, tá? Então tem certificação, é um curso que, se vocês aprofundarem o conhecimento, vocês vão ver quão prático é, tá? Direto ao ponto para você ganhar tempo, sair da sua zona de conforto em parceria, tá? Então, normalmente, se você fosse se inscrever, nem fica aberto todos os cursos, né? Mas se você conseguisse, gastaria tudo isso para um ano, tá? A oportunidade que a gente tem é melhor do que isso, ó. É o que o nosso time preparou para vocês. Então, manda mensagem para a gente, 021 96 706 0614. Vamos ver aqui perguntas que já tenham vindo. Deixa eu ver. Boa noite. Estou na conta do meu filho. Gostaria de saber sua opinião sobre anabolizantes para diminuir a perda de peso durante o uso de Mounjaro. Se tem embasamento? Olha, sem sombra de dúvida, todas as substâncias anabolizantes, sejam elas hormônios anabolizantes, sejam elas proteínas anabolizantes, o objetivo delas é anabolizar, certo? A obesidade é catabolismo, mas o tratamento da obesidade é o catabolismo da gordura. Então, substâncias que ajudem o corpo a fazer anabolismo faz sentido, né? A grande questão é que o paciente com obesidade costuma ter um estradiol aumentado. Então, existem trabalhos que comparam, por exemplo, Mounjaro versus usar testosterona em pacientes com hipogonadismo e mostram que o tratamento da obesidade é mais eficiente em aumentar a testosterona do que dar testosterona em pacientes com obesidade, tá? Então, muitas reflexões sobre esse assunto. Depois, nossa querida doutora Débora perguntando, a minha dúvida, paciente com obesidade, o cálculo de proteína seria pelo peso atual ou ajustado? Então, Débora, tem muita gente que defende o peso ajustado, tá? Mas as diretrizes, elas são muito claras. É pelo peso atual. E é pelo peso atual, porque o peso atual é o que define volume plasmático, tá? E aí, o peso atual, ele não é uma obrigação, você não precisa chegar a 2 gramas de proteína por quilo dia, mas ele é uma diretriz, um direcionamento, e é por ele que você vai começar, é por ele que você vai focar, tá? Próxima pergunta, vou até trocar aqui o pessoal, ó, vou colocar o site para o pessoal ver. Ó. Então, deixa eu descompartilhar. Compartilharei aqui o site da Nutrology Academy para vocês verem. Não, aqui. Compartilhamento. Tá aqui. Olha que bonito que é o site, ó. Nutrology Full Pass. Você entra aqui, tem todos os cursos. Você pode clicar aqui, ó, curso de obesidade. Olha como é que é bonito, ó. Tem o certificado lá, tem a possibilidade de você mandar as perguntas, tem nossa inteligência artificial que ajuda você a navegar durante todas as aulas. Ó, curso de fisiologia e suplementação, ó. Vou colocar até a pergunta aqui, hein? Vamos ver. Fisiologia, a origem do armazenamento lipídico. Vamos ver. Milton. Vamos aqui, ó. Tira dúvidas. Vamos fazer a pergunta, ó. Pergunta que tinha vindo aqui, ó. Cadê? Vou perguntar aqui, ó. O whey protein pode ser usado em qual dose?
Aqui mostrou até a pergunta anterior que eu já tinha feito, ó, ficou salvo aqui. Enquanto vai aparecendo, deixa eu... já respondeu, ó. Cadê? A dosagem de whey protein varia de acordo com as diretrizes. A diretriz da American College fala de 1.2 a 2. A diretriz do Comitê Olímpico Internacional fala de 1.6 a 6. Vai explicando para vocês aqui, ó, tá vendo? Dá exemplos, ó. Uma pessoa de 70 quilos. Então, bem direto ao ponto, tá? E, obviamente, que ainda tem a oportunidade de vocês chegarem aqui, ó, no final da aula, dizer se gostou da aula, vamos dar 5 estrelas para o Milton, ó. Você vai pontuando aqui com a gente e vai tendo a oportunidade de aprofundar cada vez mais, tá? Então, vamos lá. Perguntas que tinham vindo antes. Cadê? Rafaela tinha perguntado: o que você orienta quando o paciente fala em consulta que prefere usar Pepti Strong ao invés de Whey Protein? Eu vou falar que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Ele pode gostar de pastel também, entendeu? O Whey Protein é uma fonte de proteína. Pepti Strong, até o momento, a gente não sabe como utilizar, tá? Então, se você tira algo que você sabe como funciona para outro que você não sabe, você está comprando uma dúvida para onde antes havia certeza, tá? No final das contas, se o paciente quiser fazer o quê, né? Agora, e aí outra informação importante é que se você for usar, que seja pelo menos na mesma dose, né? Então, as doses de Whey Protein são ali 20 gramas, vai ter que usar Pepti Strong em 20 gramas também, vai ficar bem caro, tá? Depois, a doutora Carolina perguntando, na prática, algum grupo de pacientes que você elege para usar Pepti Strong? Carol, eu não elejo ninguém, tá? Eu acho que se tem um perfil de paciente que quer usar o Pepti Strong, eu não vou me opor. Por outro lado, se eu tenho um paciente que eu tô com muito medo que ele tenha um catabolismo, eu já usei o Whey Protein, já usei aminoácidos essenciais, já usei HMB, ou seja, não tem mais o que fazer, pode ser um momento de testar uma alternativa, desde que a gente divida com o paciente os riscos, né? E as dúvidas. Mas eu não acho ainda que exista uma clareza de qual é o paciente que a gente deva usar, não, tá? Gostaria muito que a gente soubesse, mas pelo que eu li desses artigos aí, defendidos pelo próprio laboratório, espero que nos próximos meses aí a gente tenha mais informação para a gente concluir, tá? Para o paciente que não quer usar o Whey Protein e está sobre o hype de Pepti Strong, qual seria uma dose aproximadamente equivalente? Então, dose equivalente, se for pelos trabalhos ali, teria que ser a mesma, né? Então, o trabalho que comparou 2,4 gramas, que é o que todo mundo acha que é para usar, foi versus placebo, tá? O trabalho que comparou proteína do leite comparou 10 com 10, né? E a gente já sabe que a proteína do leite, seja ela caseína ou whey, a gente tem que chegar naquelas doses lá, 0,25 a 0,35 cada 3 ou 4 horas, tá? Usar 10 gramas é melhor que nada, mas, na teoria, o raciocínio tem que ser dentro das doses que a gente já sabe, tá? Depois, a doutora Elaine perguntando, deixa eu tirar aqui descompartilhar aqui, ocultar, voltar, vou botar aqui. Deixa eu ver, pergunta, Elaine. Tive uma paciente que falou que foi indicada por um profissional para diminuir a perda de massa magra com tisopatida, HMB, Pepti Strong e creatina. Elaine, usar HMB, creatina faz sentido, né? HMB, sabidamente, ele é 5% da leucina, ele diminui o catabolismo, a creatina aumenta a força, se o paciente está treinando, ele tendo mais força, ele estimula ainda mais o anabolismo. Pepti Strong, que não sabemos, tá? Mas acho que o HMB e a creatina faz sentido sim, mas antes disso, né, pensar no Whey Protein. Depois, doutor amigo, Pepti Strong pode ser indicado para idosos até que idade? Se for uma proteína, todas as idades dá para usar, né? É só estar dentro da meta proteica. Então, não tem nenhum problema pensar. A gente não sabe se funciona, né? Mas contraindicado, também não vejo contraindicação, tá? A não ser que talvez não funcione a contraindicação para o bolso. Doutora Débora elogiando, doutora Carol também, nossa querida nutróloga, sempre aqui com a gente, doutor Tom, estamos chegando no final aqui da nossa live, hein, gente? Queria agradecer muito de vocês, vou colocar de novo a aula aqui para vocês verem, ó, todos esses cursos disponíveis para vocês, fisiologia e suplementação. Tem um curso que está muito bonito aqui, hein?
Esse curso aqui, doutora Fernanda Ribeiro, é um curso para todo mundo que tem aquela questão do paciente que para de perder peso no consultório. Curso belíssimo, tá? Explica para você como na prática você vai ler o resultado da calorimetria, da ergospirometria. Então, na Nutrology Academy a gente prepara tudo para você viver do consultório de nutrologia. Tá bom? Quer saber mais? Manda pergunta pra gente. Segue a gente aqui no YouTube, hein? @Dr. Giorelli, @Dr. Giorelli Nutrologia, tá? Vamos bater aí o recorde de inscritos, tá bom? E a oportunidade de vocês se inscreverem com a gente na nossa Cyber Monday é só hoje, tá? Então, a oportunidade que vocês têm aí de se inscrever com a gente, participar com esse convite, né? O convite de participar com a gente durante 2 anos na Nutrology Academy e junto com a gente navegar, olhar amanhã e ter um time, muitos médicos ao seu lado, fazer parte do nosso time de discussão clínica. Quando chegar o outro suplemento na área, você saber para quem pedir ajuda, que a gente pede um para o outro e junto a gente vai muito mais forte, tá bom? Um beijo, gente. Valeu!